Fala craque! E aí, treinando forte? Esse é o canal Diego Bueno Futebol e hoje o papo é futebol raiz. Vamos voltar para a época da Guerra Fria, relembrar a poderosa URSS. Não é sobre política, é sobre a bola rolando e os craques. A União Soviética mandava um futebol de primeira. Conheçam os 10 maiores jogadores da União Soviética. Uma viagem no tempo para entender como esses caras inspiraram gerações. E para começar essa lista de ouro, a gente tem que tirar o chapéu pro cara, pro mito, pra lenda. Lev Yashin, o Aranha Negra. Yashin era um paredão, um monstro sagrado debaixo das traves. Yashin é considerado por muitos como o melhor goleiro de todos os tempos. Ele é o único goleiro a ganhar a bola de ouro, um verdadeiro ícone do futebol. E já que a gente está falando de lendas, não tem como esquecer do Oleg Blokhin, o atacante ucraniano que era um verdadeiro furacão dentro de campo. Velocidade, habilidade, faro de gol, o cara era completo. Blokhin era aquele tipo de jogador que você não podia dar mole, porque se ele pegasse na bola, era a caixa. Driblador, finalizador, decisivo, ele aterrorizava qualquer defesa. Ele foi eleito o melhor jogador da Europa em 1975, quando ganhou a Bola de Ouro. E até hoje ele é o maior artilheiro da história da seleção soviética, com mais de 40 gols. Blokhin foi um dos caras que colocaram o Dinamo Kiev no mapa do futebol mundial. Um jogador espetacular que deixou seu nome gravado na história. E que tal a gente falar agora de um maestro? Um cara que ditava o ritmo do jogo, que organizava o time, que era o cérebro da equipe? Esse era o Igor Neto. Neto era meio-campista e capitão do Spartak Moscou, um dos times mais tradicionais da União Soviética. Ele era conhecido pela sua elegância em campo, pela sua visão de jogo, pela sua capacidade de ler a partida como ninguém. E não era só talento, não. Neto era um líder nato, daqueles que comandavam o time dentro e fora de campo. Ele foi o capitão da União Soviética na primeira Eurocopa, em 1960. E adivinhem? Eles foram campeões. Igor Neto, um jogador que representava a raça e a classe do futebol soviético. Um verdadeiro exemplo de liderança e talento. Capítulo 4. Valery Lobanovsky. Do campo para a história. E agora a gente vai falar de um cara que foi gênio como jogador e como técnico. Valery Lobanovsky. Isso mesmo, antes de se tornar um dos maiores treinadores de todos os tempos, Lobanovsky já mostrava seu talento dentro de campo. Ele jogava como ponta esquerda e era conhecido pela sua inteligência tática, pela sua capacidade de organizar o jogo e criar jogadas de perigo. Ele brilhou no Dinamo Kiev, mas foi como técnico que ele realmente revolucionou o futebol. Lobanovsky transformou o Dinamo Kiev em uma potência do futebol europeu nos anos 80, com um estilo de jogo ofensivo e envolvente. Ele também comandou a União Soviética em Copas do Mundo, mostrando sua genialidade para o mundo. Um craque que se tornou lenda. Capítulo 5. Eduard Streltsov. O Pelé russo. Preparem-se para conhecer a história de um gênio injustiçado. Eduard Streltsov. Ele era tão talentoso, tão habilidoso, que ficou conhecido como o Pelé russo. Streltsov era um atacante completo. Controle de bola absurdo, drible desconcertante, finalização precisa. Ele tinha tudo. Um jogador diferenciado que encantava a todos com seu futebol-arte. Infelizmente, a carreira de Streltsov foi interrompida por causa de um escândalo político. Ele foi preso injustamente e passou anos afastado dos gramados. Mesmo com uma carreira curta, Streltsov deixou sua marca como um dos maiores talentos que a União Soviética já viu. Uma história triste, mas que não apaga o brilho desse craque.
Capítulo 6. Alexander Mostovoy, o czar do meio-campo. E agora a gente vai falar de um cara que brilhou no final da União Soviética e também na seleção russa. Alexander Mostovoy, o czar. Mostovoy era um meia de muita técnica, visão de jogo e habilidade. Ele ditava o ritmo da partida, criava jogadas, fazia gols. Um verdadeiro maestro do meio-campo. Ele começou a sua carreira no Spartak Moscou, ainda na época da União Soviética, mas foi no Celta de Vigo, da Espanha, que ele viveu seus melhores momentos. Mostovoy era um jogador elegante, clássico, que encantava os fãs com seu futebol. Ele representava a transição do futebol soviético para o russo, mostrando que o talento continuava presente. Capítulo 7. Andrei Arshavin, o bailarino da bola. E quem não se lembra do Andrei Arshavin? Aquele baixinho invocado que arrebentou na Eurocopa de 2008? Pois é, a base do futebol mágico do Arshavin foi formada na União Soviética. Arshavin era um meia-atacante que encantava pela sua criatividade, habilidade e ousadia. Ele não tinha medo de tentar jogadas diferentes, de driblar, de partir para cima. Ele brilhou no Zenit, da Rússia, e depois no Arsenal, da Inglaterra, mostrando para o mundo seu talento. Arshavin era um jogador imprevisível, que colocava a defesa adversária em constante alerta. Embora sua carreira internacional tenha acontecido já pela Rússia, Arshavin representa a herança do futebol soviético, com sua técnica apurada e visão de jogo diferenciada. E essa história é para aqueles que gostam de um herói improvável. Viktor Ponedielnik não era o jogador mais badalado da União Soviética, mas ele se tornou eterno por um gol. Um único gol que valeu um título histórico. Estamos falando da final da Eurocopa de 1960, a primeira da história. A União Soviética enfrentava a Iugoslávia em uma final emocionante. O jogo foi para a prorrogação e, aos 113 minutos, Ponedielnik recebeu um cruzamento e cabeceou para o fundo das redes. Era o gol do título. A União Soviética se sagrava campeã da Eurocopa e Ponedielnik entrava para a história como o autor do gol mais importante da história do futebol soviético. Uma história para mostrar que no futebol, qualquer um pode se tornar um herói. E depois do Aranha Negra, a União Soviética teve outro goleiro espetacular, Rinat Dazaev. Ele era tão bom, mas tão bom, que foi considerado o melhor goleiro do mundo nos anos 80. Dazaev tinha reflexos incríveis, agilidade impressionante e um senso de posicionamento fora do comum. Ele era um verdadeiro paredão, que frustrava os atacantes adversários. Ele brilhou no Spartak Moscou e na seleção soviética, sendo um dos destaques da Copa do Mundo de 1986, no México. Dazaev era um goleiro completo, que sabia defender com os pés e com as mãos. Suas atuações brilhantes o colocaram no mesmo patamar de Yashin, um feito incrível para qualquer goleiro. Dazaev, o herdeiro do Aranha Negra. E para fechar essa lista de ouro, a gente tem um zagueiro que representa a força e a raça do futebol soviético, Sergei Ignashevich. Ignashevich era um zagueiro clássico, daqueles que impunham respeito. Forte, alto, implacável na marcação, ele era um verdadeiro muro na defesa. Ele começou sua carreira no final da União Soviética, mas foi na Rússia que ele se tornou uma lenda. Ignashevich foi o pilar da defesa do CSKA Moscou por muitos anos, conquistando títulos importantes. Ele também foi um dos líderes da seleção russa, disputando Copas do Mundo e Eurocopas. Ignashevich era um jogador de grupo, que sempre colocava o time em primeiro lugar. Um exemplo de profissionalismo e dedicação. É isso aí, galera! Essa foi a nossa viagem pela história do futebol soviético. Uma seleção de craques que marcaram época com a camisa da URSS.
Jogadores que encantaram o mundo com seu talento, raça e amor à camisa. E aí, gostaram do vídeo? Deu para matar um pouco da saudade do futebol raiz? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com os amigos. E não esqueçam de comentar qual desses craques vocês mais gostavam de ver jogar. Até a próxima!